Bom dia, pessoal, tudo bem? Gente, hoje estou gravando a aula aqui, tá, de um ambiente diferente, né? Domingo à noite, ok? Exatamente 11 horas e 32 minutos. Adivinha? Exatamente isso. Gravei nossa aula bonitinha, 20 minutos de aula lá no computador, como eu sempre faço, né? Na hora de passar para o YouTube, simplesmente o YouTube rejeitou o vídeo. Consegui ver agora. Fui lá, abri, né? Falei, deixa eu ver quantos por cento já fez o upload, né, pro YouTube. Envio pendente, estava. Aí eu vou gravar uma aula mais curta, ok? Eu vou gravar uma aula mais curta, é, porque senão não vou conseguir o tempo suficiente para poder lançar ela e mandar amanhã para vocês cedinho, tá bom? É porque minha internet, ela, 1 mega só chega aqui em casa, tá, gente? Aqui em casa chega 1 mega, tá? Nossa, professor, você não quer pagar... por que você não paga uma internet mais cara, né? Um pouquinho mais cara, mas que tenha uma maior velocidade. Não adianta, só chega 1 mega. A velocidade de fazer o upload, né, pro YouTube é 1 mega, ok? A nossa aula, mas a aula é bem simples, é direto ao ponto aqui. A nossa aula está falando dos BRICS, ok? O que são os BRICS, gente? Os BRICS são um bloco econômico, tá? Composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Que a África do Sul, os BRICS leva a nomenclatura anglo-saxônica e apenas a África do Sul, né? O S passa primeiro, South African, ok? Porque é um nomezinho composto, né? Então, antes de falar dos BRICS, nós temos que falar dos blocos econômicos. Nós aprendemos na aula passada, agora nós recapitulamos a aula passada, nós aprendemos na aula passada que os blocos econômicos são aquele conjunto, associação de países, 2 ou mais países, tá? Para ser um bloco tem que ser 2 ou mais países, né? Que eles fazem acordos entre si. Normalmente, esse acordo que eles fazem entre si são acordos econômicos, ok? Mas também existe né, uma série de acordos. Vai, né, do tratado que eles fazem na hora da criação do bloco, okay? Como foi o Tratado de Maastricht, né, em 1992, e o Tratado criando, né, a União Europeia, né? Ia falar União Soviética. Criando a União Europeia e o Mercosul, né? O Tratado de Assunção, que foi assinado lá na capital do Paraguai, Assunção, tá? Em 1991. Então, na hora que eles vão ali fazer esse acordo, quem vai participar desse acordo? Mercosul, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai? Beleza. Então, essas nações que vão participar, né? Elas tentam entrar num comum acordo ali entre elas, né? O que elas querem, o objetivo desse bloco. Qual é o objetivo? A livre circulação de pessoas apenas, a livre circulação de mercadorias ou a livre circulação de pessoas e mercadorias, né? Primeiro, a prioridade é a livre circulação de mercadorias, tá? Então eles fazem acordos, como, por exemplo, parcerias, né, econômicas. Exemplo, soja. Estados Unidos produz soja, Brasil produz soja. A Argentina, ao invés de comprar dos Estados Unidos, okay, ela vai comprar do Brasil. Por quê? São parceiros econômicos. Estados Unidos produz trigo, a Argentina produz trigo. O Brasil, ao invés de comprar dos Estados Unidos, compra da Argentina. Então tem essa parceria aí, né? Para que esse bloco ele possa ser fortalecido economicamente. Outros quesitos em termos de mercadoria. Produto que veio de outros blocos, ele vai ter a mesma taxa de imposto para entrar em todos os países membros do bloco. Ou seja, estamos dando um exemplo aqui do Mercosul, em todos os países membros do Mercosul. Então, veio um aparelho eletrônico e vai ser cobrado R$ 100 de imposto, vai ser R$ 100 de imposto na Argentina, 100 no Uruguai, 100 no Brasil e 100 no Paraguai, para entrar nesses países, ok? A mesma taxa de impostos para que não tenha concorrência entre esses países e sim cooperação e que eles possam crescer juntos. As suas economias, então, elas funcionam como se elas fossem unificadas, tá? Como nós vimos na aula passada. O que é um bloco econômico? Uma associação de 2 ou mais países, né, na qual eles têm a sua economia, né, a sua política unificada, abrindo mão de seus interesses nacionais, de sua soberania nacional,
ok? Como se os países fossem pessoas, abrir mão de seus interesses pessoais para que o interesse conjunto, ou seja, do bloco, né, ele se sobressaia, né, e esse bloco e todos possam ganhar ali, tá? Normalmente esses blocos econômicos eles são constituídos por países que estão próximos geograficamente, tá? Exemplo, o NAFTA, né, Estados Unidos e México, o Mercosul, Brasil, Rússia, Brasil, Uruguai, Argentina e Paraguai, né? Normalmente utilizam-se a posição geográfica no globo terrestre também, né, como uma ferramenta ali, tá? Para que eles possam fazer, né, as suas trocas de mercadoria numa questão de logística mais próxima, geograficamente falando. Então, se os Estados Unidos, vamos supor, ele vai importar, um exemplo só, tá? Importar algum produto eletrônico para o Brasil, né? E a Argentina fabrica o mesmo produto eletrônico, ok? Ele pode ser o mesmo valor, mas na hora de chegar no Brasil, pela distância, vai chegar mais em conta também, né? Então, por isso que é importante fazer ali a associação, a parceria econômica com países que estão mais próximos geograficamente. Tem exceções? Claro que tem exceções. O BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, é uma delas. Para você ver, cada país está num continente. Brasil na América do Sul, né? A Rússia na Ásia, okay? Rússia, né? Na Europa, mais parte de 80% da Rússia está na Ásia ali, mas a capital Moscou, então a Rússia, né, fazendo parte da Europa, China e Índia na Ásia, né? E a África do Sul, nem precisa falar. Verdade? Bom, então aqui nós temos, olha, o mapa, para vocês verem os BRICS, né, lá na página 38 da apostila, né? Então aqui nós temos a cada um, né, posicionado geograficamente, na posição, né, distribuída aí, tá? Ok? Bom, então, gente, importante nós sabermos o seguinte, o que eles têm em comum entre eles, ok? Os BRICS é um grupo, um bloco econômico que se destaca por serem os países que mais, os países emergentes, ou seja, que tiveram suas industrializações tardias dentro dos seus territórios, mas que mais estão se destacando dentre os países emergentes. Lembramos que há 2 aulas atrás eu passei para vocês os conceitos de países subdesenvolvidos, desenvolvidos e os que estavam no caminho, que estavam em processo de, né, para serem desenvolvidos, ou seja, em desenvolvimento, na qual a ONU os chama de países emergentes. Desses países emergentes tem vários no mundo, tá? Como México, Argentina, né? Emirados Árabes Unidos, ok? Porém, né, os que mais estavam se destacando com suas economias aquecidas, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, tá bom? Bom, então, gente, desses países aqui, os que mais estão destacando atualmente é a própria China, né? Que como a economia é muito dinâmica, então tem como você saber quem está na frente ali nessa nova corrida, né? Antes era a corrida espacial tecnológica, agora é a corrida econômica antes era a União Soviética e Estados Unidos, agora China e Estados Unidos, tá? Então não dá para saber. Há quem diga que a China está no retrovisor dos Estados Unidos. Há quem diga que os Estados Unidos olham no retrovisor e não vê a China. Por quê? Porque a China agora está do lado, tá? E há quem diga que já passou, né? Mas é questão de tempo, gente. É igual quem gosta de esporte aí, né? Gosta de Fórmula 1, acredito que muitos aí gostam de Fórmula 1, sabe que na Fórmula 1 tá na reta, Estados Unidos está na frente, a China está na reta, a China abriu a asa, filho. Colocou de lado, vai passar. E de passagem, tá? Ainda mais agora, né? Infelizmente nós tivemos a pandemia. Os Estados Unidos, devido, infelizmente, à pandemia, ficou muito tempo parado a produção em algumas localidades. A China, eles conseguiram se recuperar rápido da pandemia e a produção já tinha voltado a todo vapor, né? Então, assim, isso vai ter uma diferença, mas isso aí mais lá pra frente, quando eles calcularem lá as questões do PIB de todos os países, enfim, né? Uma grande vantagem da China para ter sua produção aquecida, né? A própria mão de obra barata, ok? Que eles oferecem, e a mão de obra em si, né? Nós estamos falando aí do maior país do mundo em termos populacionais, com 1,4 bilhões de pessoas. 3 curiosidades sobre os BRICS, né?
Os dois maiores países do mundo em termos de população está nos BRICS, tá? China, 1,4 bilhões e Índia, 1,3 bilhões, ok? Dos 5 membros dos BRICS, 3 deles estão entre os 5 maiores países do mundo. A Rússia é a primeira, o maior país do mundo. A China, tá? Ele é o terceiro maior país do mundo, só ficando atrás do Canadá. E o Brasil é o 5º maior país do mundo, ok? Só ficando atrás ali dos Estados Unidos, que está em 4º lugar. E só fica atrás dos Estados Unidos, que está em 4º lugar, porque os Estados Unidos têm anexado lá no noroeste do Canadá o Alasca. Tá? Se não fosse o Alasca, o Brasil seria o 4º maior país do mundo, ocupando 47% de toda a América do Sul. Um país com proporções continentais, né? Então esses países, aproveitando o posicionamento geográfico deles, a extensão territorial, os recursos minerais naturais, ou seja, matéria-prima que existe no território desses países, né? Matéria-prima que é a base da economia, porque é a base para o setor industrial. Né? Obviamente, e também países populosos, né? Altamente populosos. O Brasil não tem tanta população, obviamente, como a Rússia e a Índia, mas tem lá seus 211 milhões de habitantes, né? Então tem bastante mão de obra sim, tá? Né? E estamos falando do país com o maior recurso mineral natural do mundo, né? Então a Rússia também tem bastante reserva de carvão, por exemplo, a China também, a Índia, né? Nem se fala. Enfim, então são países ali que tem tudo para que mantenham suas economias aquecidas, né? O Brasil chegou a ser a 5ª maior economia, deu uma caída aí devido às instabilidades políticas que ocorreram no Brasil nos últimos anos, afastando sim os investidores, né? Eu sempre comparo com um time de futebol, imagina um time de futebol começa a trocar técnico, né? Porque começou a trocar presidente antes do término, né? Do natural do mandato. Então, um time de futebol que troca o técnico com o campeonato rolando ali e ao longo perder investidores, ou seja, perder o patrocinador. É óbvio que vai ter um impacto econômico isso grande, estamos sentindo aí, mas que nada é para sempre, vai melhorar, obviamente. Verdade? Então aí, gente, esse aí foi o papel dos BRICS, né? Para vocês, eu quero que vocês leiam a página 38 e página 39 também, ok? Bons estudos para vocês e até a próxima, tá? Até a aula de quinta-feira.